Olá pessoal, agora vamos para Roma Império, tá? Então eu já dei aqui uma aula sobre Roma República. Não se esquecer que Roma passa por três períodos distintos na sua história. Primeiro é uma monarquia, depois a República e depois vem o Império. Então o Império Romano é o último período da história da Roma Antiga, tá? Esse período aí, ele vai ser o período dos grandes imperadores, tá? E é dividido em dois. O Alto Império, que vai de 27 a.C. até 235 depois de Cristo, e o Baixo Império, que vai de 236 a 476 depois de Cristo, quando acaba o Império Romano, tá bom? O Alto Império é o período de apogeu do Império Romano e o Baixo Império é o período da decadência de Roma, tá? Guardem isto. No Alto Império, primeiro nós vamos falar do Alto Império, tá? No Alto Império, nós temos algumas dinastias. Antigamente, se estudava cada, né, imperador, o que fez, isto caiu em desuso. Tá? Hoje se tenta mostrar o contexto geral e é muito mais lógico, tá? Ainda mais para o ensino médio. Então, quando a gente pega as dinastias do Alto Império, a primeira é de dos Júlios Cláudios, vai ter alguns nomes como Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, tá? É nesse período que nós temos a Pax Romana, ao mesmo tempo em que vai ter um grande crescimento territorial e econômico. Tá? Já a dinastia dos Flávios pega Vespasiano, Tito e Domiciano. Tá? É nesse período que os romanos constroem o Coliseu, né, que até hoje tem lá suas ruínas em Roma, e é nesse período que vão destruir Jerusalém, tá? Dominando o povo hebreu. Já os antoninos é realmente o ápice de Roma. E aí você vai ter Nerva, Trajano, lembrando que a, a expansão de Roma para com Trajano. E o próximo, depois dele, que é o Adriano, que também é um antonino, vai começar a recuar as fronteiras de Roma. Tá? Além deles, nós temos o Antonino Pio, o Marco Aurélio e seu filho Cômodo. Marco Aurélio e Cômodo, para quem não se lembra ou para quem não assistiu, estão no filme O Gladiador. Lembrando que este filme é uma ficção, mas que conta com esses personagens reais, tá? Que foram os últimos imperadores do Alto Império Romano, tá bom? Quais são as características gerais do período imperial? Vamos primeiro retomar. O Império começa após a crise na República. A crise na República gera uma guerra civil entre generais. Depois disso, formam-se os dois triunviratos. O primeiro com o domínio de Júlio César e o segundo do seu sobrinho, né, o Augusto, o Otávio Augusto, tá bom? O Otávio Augusto é responsável por formar o Império Romano. Então, ele é de uma família rica de plebeus, que tinha ali o Júlio César como seu tio, tá? Também tinha o Mário antes, que foi parte lá da Guerra Civil, da guerra entre os generais romanos, tá? E o, o Otávio Augusto, quando ele começa com o Império Romano, o Império Romano vai representar a centralização de toda a
política romana na figura de uma única pessoa, que é o imperador. Logo, o Senado deixa de comandar Roma. Ah, professor, o Senado deixou de existir? Não, o Senado não deixou de existir. Ele deixou de ter o poder que ele tinha antes, tá? O poder está concentrado na mão do é, do imperador, tá? E toda a economia desse período é baseado no sistema escravista e no pagamento de tributos pelos povos dominados. É isto que vai bancar Roma durante o Império, tá? O próprio Otávio Augusto, ele começou, né, uma política e voltada para conciliar a população romana. Por quê? Vamos lá. A história de Roma é marcada pela disputa entre patrícios e plebeus. Os patrícios tendo privilégios e os plebeus lutando pelos seus privilégios. Otávio Augusto tinha uma origem plebeia. Então podemos dizer que o Império Romano marca o fim dos privilégios dos patrícios, até mesmo porque o Senado, que era o grande centro político dos patrícios, né, aquilo fazia com que os patrícios mantivessem os seus privilégios, perdeu poder. Então, antes de falar da Pax Romana, terminando esse raciocínio, vamos falar sobre a nova divisão da sociedade romana. Por quê? Não fazia mais sentido aquela divisão de patrícios e plebeus, tá? Então, foi criado uma nova divisão entre os romanos, em 3 classes: a senatorial, o equestre e a classe inferior. É lógico que tinha também os escravos, tá? A classe senatorial eram aquelas que mantiveram os privilégios. Aqui você tinha o quê? Muitos generais, você tinha muita gente do exército e também tinha muitos patrícios e aqueles plebeus que tinham dinheiro, que eu já expliquei lá na aula de República. Nem todo plebeu era pobre. Inclusive, parte desses plebeus formaram uma nova classe chamada dos cavaleiros ou os homens novos, tá? Inclusive é daí que vem a família de Otávio Augusto, Júlio César e Mário, tá? A classe equestre são aqueles com cargos públicos. Também estava voltado muito para a gente do exército, essa classe, podemos dizer assim, entre aspas, uma classe média. E a classe inferior era formada da maioria de plebeus, os antigos plebeus, que são aqueles mais pobres, tá? Mas acabou com aquela dicotomia plebeu e patrício. Não sei se vocês entendem isso. Ao mudar o nome, ao dar as classes a partir de importância social e questão econômica, você tira da formação das classes a questão do nascimento, que era aquilo vinculado a plebeus e patrícios anteriormente. Com isso, então, há uma, podemos dizer assim, uma acomodação dessas disputas sociais, tá? E o começou com o Otávio Augusto e se estendeu ali durante toda a dinastia dos Júlios Cláudios, o período que ficou conhecido como Pax Romana. Seria Pax significa paz em latim, para quem não sabe. E a Pax Romana é um período de estabilidade depois de toda a crise da República. Então, nesse período, nós vamos ter a política do pão e circo, que é aquela política de dar alimento para a população mais pobre e diversão. É aqui que entra, por exemplo, os gladiadores e as lutas, tá? Nas grandes arenas. Depois vai ser construído o Coliseu exatamente para que isso tenha uma grande casa, tá? Junto com a política do pão de circo que acalentava e
agradava aos mais pobres. O exército foi fortalecido, lembrando que esse período é um período de expansão do Império Romano, tá? E se há uma expansão, o exército passa a ter força, passa a ter também poder. Então, você acalma os mais pobres, você acalma os generais, e de uma forma geral, o Otávio Augusto vai começar com uma nova infraestrutura em Roma. Roma que, por ser capital do grande império, ela deveria ser o grande exemplo de uma cidade magnífica. E é aí que surge a Roma que nós idealizamos, que nós pensamos e que, de certa forma, os livros didáticos, os filmes e os documentários nos mostram. Tá? Uma Roma renovada, com grandes obras públicas, com toda uma infraestrutura para acomodar a sua população. Tá bom? Talvez uma das coisas que mais caem no vestibular sobre o período do Império é o surgimento do cristianismo. O cristianismo, né, vai surgir logo no início do Império, né, o, após, né, a morte de Cristo, de Jesus, né, na verdade, a Palestina sempre foi uma região muito conturbada dentro do Império Romano, tá? Até mesmo porque ali havia uma religião muito forte, que era o judaísmo, e os romanos eram politeístas, tá? Inclusive, o imperador era considerado um deus. É por isso que o imperador ganhava o título de Augustus. Augustus era o que transformava um imperador em um deus. Então, ao negar o imperador como um deus e falar que só havia um deus, a região da Palestina era uma região de muito problema para Roma. E Jesus Cristo, ele, de certa forma, ele vai fortalecer a ideia do do Ixi, perdão, ele vai fortalecer a ideia de um único Deus, tá? A ideia de que os homens não são Deus. Então, a partir disto, né, o, ao lutar contra o politeísmo e defender o monoteísmo, era essa palavra que fugiu da minha cabeça, tá? O cristianismo vai, o Jesus Cristo e seu grupo vai passar a ser uma força social dentro da religião da Palestina. Todo mundo que é cristão sabe a história do cristianismo, né? De certa forma, os romanos deixaram que os próprios judeus fossem responsáveis pela morte de Jesus. Afinal, ele, é, embora o cristianismo seja uma continuação do judaísmo, há diferenças, né, entre as duas religiões. A principal é que Jesus se dizia, né, o Salvador, e para o judaísmo ele nunca foi o Salvador. Então, a morte de Jesus representa uma prevenção de Roma, tá, para a expansão do monoteísmo. Mas isto teve um efeito contrário, porque os seus apóstolos, Pedro, vai fundar o cristianismo e outro apóstolo, que é o Paulo, vai transformar o cristianismo em algo universal. Ele vai tirar o cristianismo da discussão da Palestina e vai levá-lo para todo o Império Romano e para e transformar isto em algo relacionado a todos os homens. E o cristianismo trabalha muito com a ideia de que bem-aventurados são aqueles que sofrem, né? Aquela ideia de que é mais fácil um camelo passar pelo
pelo buraco, pela fechadura de uma porta, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, quando você pega esses povos pobres que eram explorados pelos romanos, o cristianismo representa algo incrível para eles, porque está falando assim, o seguinte: vocês estão sofrendo aqui, mas vocês terão a eternidade. Esses que estão judiando de vocês aqui, não. Então, o cristianismo, eu sempre falo isso, o cristianismo talvez foi a religião que surgiu no momento mais propício dentro de um contexto histórico, porque o contexto histórico favorece essa ideia de que o que importa é a eternidade, não aqui, porque essas pessoas sofriam muito. Então, o que os romanos vão fazer? Vão começar a perseguir os cristãos. Eles vão jogar esses cristãos na arena para lutar contra gladiadores, para lutar contra tigres, leões, e serem mortos, e todo mundo aplaudindo isto. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais as pessoas se transformavam em cristãos. Por quê? Porque elas sentiam ali que a minha vida aqui pode ser ruim, mas esta religião está me dando a chance de ter uma eternidade boa. Então, isto foi muito importante para a propagação do cristianismo dentro de Roma. Vale salientar que esses primeiros apóstolos aí, né, na filosofia, eles estão inseridos no período patrístico e eles levam o nome de os apologistas, que eram aqueles que espalharam o cristianismo dentro do Império Romano. E só depois, lá no final do Império Romano, que vai surgir, já quando o cristianismo é aceito e é oficialmente a religião dos romanos, que vai surgir o Santo Agostinho, tá? O Santo Agostinho, que é aí um dos grandes pensadores do cristianismo e que vivenciou o Império Romano, tá? Então, este é o Alto Império. Já o Baixo Império é o período de crise. Então, ali você vai ter o fim da expansão territorial e a consequência disto é uma crise na escravidão, porque você não tem novos escravos. Se os escravos é a base da economia, você também passa a ter uma crise econômica. As pessoas passam a ter dificuldade. E quando você tem uma crise econômica, os que mais sentem são os mais pobres. E esses mais pobres vão sair das cidades, lembrando que o Império Romano era basicamente urbano, e vai passar para o campo. E no campo vai surgir o colonato, tá? É importante isto, porque depois isto vai ser a base do feudalismo, o colonato, né? O colonato não surge então só lá no período feudal. Ele vai surgir no final do Império Romano, tá bom? Então, dentro dessa ideia do colonato, uma forma bem simples de defini-lo é você arrendar terras e você pagar esse arrendamento com parte da sua produção, o que vai ser ali a base do feudalismo, tá? E por fim, você tem uma crise militar. Há muitos gastos para a manutenção do império, das suas fronteiras. Ao mesmo tempo, há muitas revoltas com a crise, porque há um enfraquecimento de Roma, e a consequência disto é, por exemplo, Roma passar a aceitar aquilo que eles chamavam de bárbaros no exército. Os mais famosos bárbaros que vai participar do exército romano, né, vão ser os francos. Não é à toa que os francos depois vão se sentir como herdeiros de Roma, porque eles tinham uma aproximação com Roma que outros povos não tinham, tá? E aí tem os principais imperadores do período, tá? É o Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. O Diocleciano dividiu o Império Romano em quatro, tá? Ele dividiu para os seus filhos. Então,
ele vai transformar numa tetrarquia, ou seja, vai dividir o império em quatro. Dois desses governantes vão passar a ser Augustos e dois Césares. Tá? Então ele está dividindo, inclusive, não só o império como o poder. Ele também transformou o clonato numa instituição romana. Tudo bem? O Constantino vai unificar o império, porém vai mudar a capital. A capital deixa de ser Roma e passa a ser Bizâncio, que por causa de Constantino passa a ter o nome de Constantinopla, tá? Que seria ali hoje a Turquia, né? Tá, pessoal? Essa região. E depois vai ser ali a base do Império Bizantino, tá? Que é também conhecido como Império Romano Oriental. Ou seja, quando a gente estuda o fim de Roma, nós estudamos o fim da Roma Ocidental, tá? Porque a Roma Oriental vai durar até o século XV, tá bom? O Constantino vai criar aí o Edito de Milão em 313, que vai parar de perseguir o cristianismo. Então, a partir de 313, a pessoa pode ser cristão e não vai ser perseguida. E por fim tem o Teodósio, que vai ser responsável por essa divisão do império, né, em ocidental e oriental. Então, quando a gente fala do final de Roma, a gente está falando do final do império ocidental, não do oriental. O oriental vai continuar como Império Bizantino, tá? E ele vai criar aí o Edito de Tessalônica em 390, que é o edito que transforma Roma em um império cristão. Então, é aqui que Roma se rende ao cristianismo e o cristianismo passa a ser a religião oficial dos romanos, tá? Mas já era tarde, pouco tempo depois, Roma vai ser dominada por aquilo que eles chamavam de povos bárbaros, né, que são os povos germânicos, e assim vai acabar a história dos impérios mais magníficos que já houve em nossa história. É isso, pessoal. Muito obrigado.